A paz do Senhor, queridos, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos novamente no devocional. Lá vamos ler hoje o livro do profeta Isaías, capítulo 52, apenas o versículo 9, que nos diz assim: Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. É uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, dada pelo Senhor a respeito da nação de Israel, sobre Jerusalém, sobre o seu povo, mas que é aplicável para a nossa vida também, né? Ele diz que nós devemos clamar cantando. O clamor é uma súplica com insistência por necessidade, e nós devemos fazer isso cantando, ou seja, com fé, certo da nossa vitória. O clamor faz parte da vida cristã, né? Nós sempre estamos clamando ao Senhor, glória a Deus. O Salmo 107 diz que os necessitados clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu a eles. O profeta Jonas também, na sua angústia, lá no ventre do peixe, a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 2 do livro do profeta Jonas, diz que Jonas, na sua angústia, clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu, glória a Deus. Então, o clamor faz parte da nossa vida, é um pedido por necessidade que nós fazemos a Deus, com intensidade, né? Glória a Deus. E Deus se agrada quando nós clamamos, porque Ele mesmo disse, né? Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É assim que Deus espera que nós venhamos fazer, clamar a Ele, recorrer a Ele. Quando nós clamamos, nós estamos reconhecendo que Deus é poderoso, Deus é capaz de solucionar o nosso problema, a nossa causa, a nossa petição. Ele é capaz de atender. Então, nós devemos clamar cantando. E quando fala de cantar aqui, fala de certo de vitória. Nós vamos com fé, vamos clamar a Ele, certo de que seremos atendidos. Aleluia. Embora surjam dificuldades, é natural, no momento do clamor venham dificuldades. A Bíblia diz, lá no livro de Lucas, no capítulo número 18, um texto bem conhecido nosso, mas que exemplifica muito bem a respeito desse clamar cantando, que é o clamor que supera as dificuldades, porque está certo da vitória. É o texto que fala sobre o cego de Jericó. Diz a Bíblia no capítulo 18 de Lucas, versículo 35, que Jesus chegou perto de Jericó. Estava um cego assentado junto ao caminho onde ele ia passando, e ele estava mendigando, e ouvindo passar a multidão, ele se informou, se inteirou de que estava acontecendo, do que estava acontecendo, porque provavelmente ele ouviu o ruído de muitas vozes, né? A multidão seguindo a Jesus Cristo. Alguém lhe informou: é Jesus de Nazaré que vai passando, né? O Jesus lá de Nazaré. Mas ele cria, ele tinha fé, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E no seu clamor, ele não pede por Jesus de Nazaré. Ele diz assim, olha, em versículo 38, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele cria na promessa do Messias, ele acreditava que Jesus era o Messias, o capaz de resolver a sua causa. Aleluia. E eu estou falando para vocês a respeito de clamar cantando, ou seja, clamar com fé, certo da vitória. Este cidadão aqui, este cego, ele estava certo, clamou com convicção. Surgiram as dificuldades, os empecilhos. Diz o versículo 39 que os que iam passando, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, os que iam passando, estava repreendendo ele, porque ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para que ele se calasse. Mas diz a Bíblia aqui, olha, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele estava certo, convicto de que seria curado. Jesus parou, chamou e disse: o que você quer? Ele disse: eu quero ver, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus disse a ele: vê, a tua fé te salvou. Então ele ficou agradecido e viu e seguia glorificando a Deus. Aleluia. E todo o povo vendo isso também dava louvores a Deus. Então ele glorificou a Deus porque ele estava certo da vitória. Então ele clamou cantando. Então, quando você pedir a Deus, então nós vamos pedir a Deus, clamar a Deus, fazer um pedido com insistência, por necessidade, com intensidade, clamar ao Senhor. Nós temos que acreditar que Ele é capaz de realizar. Mas devemos também estar certos de que seremos vitoriosos. Isso é clamar cantando. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.